Agora há pouco houve o encontro do Trump com o Putin no Alasca. Agora, olha que interessante. O Alasca já foi da Rússia. E por que a Rússia, então, pegou e vendeu o Alasca para os Estados Unidos, sendo que o Alasca é riquíssimo? Hoje, o tanto de dinheiro que os Estados Unidos tira do Alasca é, assim, surpreendente. Então vamos ver aqui por que houve essa venda. Aqui nós estamos vendo o encontro deles dois, justamente ali. E aí aqui, ó, o governo americano comprou o Alasca da Rússia, que é separado praticamente por 90 quilômetros, em 1867, ali na região que separa os dois, no Estreito de Bering. Quando o Czar russo Pedro o Grande enviou o navegador dinamarquês Vitus Berg em 1725 para explorar a costa do Alasca, a Rússia já tinha grande interesse na região, porque ninguém dominava aquela região ainda, que era rica em recursos naturais, incluindo lucrativas peles de lontras marinhas e era pouco povoada. Em 1799, o imperador Paulo I concedeu à Companhia Russo-Americana, olha aqui, já é uma junção entre os russo-americanos, já trabalharam muito tempo juntos, o monopólio da governança no Alasca. Esse grupo, patrocinado pelo Estado russo, estabeleceu assentamentos como Sitka, que tornou a capital colonial depois que a Rússia subjugou implacavelmente a tribo nativa Tlingit em 1804. E aí, as ambições da Rússia no Alasca, no entanto, elas rapidamente enfrentaram vários desafios, como a enorme distância da então capital, São Petersburgo, com climas e também os climas rigorosos, escassez de suprimento e crescente concorrência da exploração de exploradores americanos. E aí eu quero ver com vocês, justamente aqui, que eu vou estar aqui na outra imagem, para a gente ver no Google Maps, vamos colocar aqui, ó, Google. Então a gente coloca Alasca e Google Maps, que daí a gente vai ver a distância entre São Petersburgo, que era a capital da Rússia naquele momento, e o Alasca. Lembrando aqui, ó, a gente falou 90 quilômetros de separação ali, mas na verdade é 90 quilômetros entre essa parte continental e essa outra parte continental. A parte asiática continental e a parte americana continental. E aí, então aqui no meio desse estreito, que é o Estreito de Bering, por onde se acredita que as primeiras populações que chegaram à América passaram durante a Era Glacial, já que aqui era tudo gelo, existem duas ilhas, olha aqui, a Diomed, daí vai ter a Diomed menor e a Diomed maior, que a Diomed maior, no caso, faz parte da Rússia e a Diomed menor, que faz parte dos Estados Unidos. A distância entre essas duas ilhas é 4 quilômetros. Logo, podemos dizer que a distância entre os Estados Unidos e a Rússia é apenas de 4 quilômetros. Que coisa, né? Que interessante. Bom, mas aí a grande questão é que ele apresenta ali no artigo que aqui, ó, vai estar o Alasca, justamente, e aqui a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, é enorme, tudo isso daí. Só que a cidade de São Petersburgo, que era a capital na época, fica aqui, ó. Cidade de São Petersburgo. Vimos, né? Beleza. Agora vamos ver a distância de São Petersburgo, aqui, para o Alasca. Cara, como é que no século 19, 18 e 19 ia fazer a Rússia ter o controle dessa região, sendo que era muito mais próxima do Canadá, controlada pelos britânicos, ou dos Estados Unidos. Complicado, né? Ainda mais aqui, viajar aqui por cima, no Oceano Ártico, podemos dizer assim, é muito difícil. Ainda mais naquela época, que não tinha muito navio, não tinha navio quebra-gelo. Então, para passar aqui por toda a Rússia e chegar daqui e controlar esse território era difícil. E aí é uma das coisas que fez justamente os russos pegarem e tentarem vender isso dali para os Estados Unidos. Com a expansão dos Estados Unidos para o oeste no início do século XIX, os americanos logo se viram em pé de igualdade com os comerciantes russos. Além disso, a Rússia não tinha recursos
para sustentar grandes assentamentos e uma presença militar ao longo da costa do Pacífico, justamente por aquela distância que a gente viu ali. Aí a história da região mudou drasticamente em meados do século XIX. Aqui então mostrando justamente essa venda aqui, os negociadores da Rússia, o Eduard de Stockel, que é o embaixador do russo para os Estados Unidos, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, que fizeram essa venda, que foi em torno, aqui seria como um cheque, algo assim, de 7,2 milhões de dólares na época, foi a compra do Alasca. Por que a Rússia então vendeu o Alasca? Houve uma guerra, a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, que começou quando a Rússia invadiu os principados turcos danubianos da Moldávia e da Valáquia, atual Romênia. Desconfiados da expansão russa em suas rotas comerciais, a Grã-Bretanha e a França aliaram-se ao enfraquecido Império Romano para lutar contra os russos. E aí, o principal teatro da batalha da guerra se tornou a Península da Crimeia, que os russos voltaram a tomar agora em 2014, quando forças britânicas e francesas atacaram posições russas no Mar Negro, que se conecta ao Mediterrâneo pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, anteriormente controlados pelo Império Romano. Então, praticamente estamos falando de uma guerra aqui, ó, nessa região. Ó, nessa região aqui, ó. Cadê? Ó, esse aqui é o Mar Negro. E aqui está os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Aqui, cadê? Não vai botar o nome aqui? Cadê? Ó, aqui tem praticamente passar pelo meio de Istambul para chegar do outro lado e chegar aqui ao Mar Mediterrâneo. Então, tem esse ataque. Ah, eu estava mostrando aqui, mas vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está o Mar Negro e aqui é a Península da Crimeia, tomado pelos russos. Então, tem que passar aqui pelos estreitos para chegar aqui ao Mar Mediterrâneo. Agora sim vocês viram. Beleza, voltamos. Então, após 3 anos, a Rússia perdeu a guerra de forma humilhante, forçando-a a reavaliar suas prioridades coloniais. A Rússia gastou o equivalente a 160 milhões de libras esterlinas na guerra. Enquanto isso, devido à caça excessiva, o Alasca gerava poucos lucros e em meados do século XIX. Sua proximidade com o Canadá, como a gente viu, controlada pelos britânicos, também o tornava um obstáculo em qualquer futuro conflito anglo-russo. Como os britânicos já dominavam o Canadá e estavam mais perto do Alasca, se eles em algum momento fossem lá e invadissem o Alasca, estava muito mais fácil deles tomarem e controlarem o Alasca do que os russos conseguirem manter aquela região. Por isso, no início da década de 1860, o Tsar Alexandre II concluiu que a venda do Alasca arrecadaria fundos de que a Rússia precisava desesperadamente e impediria a Grã-Bretanha de tomá-la em uma guerra futura. Os Estados Unidos continuavam a expandir-se pelo continente e emergiram como um comprador disposto, levando a compra do Alasca em 1867, que é justamente depois da Guerra Civil dos Estados Unidos. Após o fim da Guerra Civil Americana em 1865, o secretário de Estado William Seward aceitou a antiga oferta da Rússia para comprar o Alasca e em 30 de março de 1865, Washington concordou em comprar o Alasca da Rússia por 7,2 milhões. É igual o Brasil comprou o Acre ali, né? Assim, baratinho, baratinho. Por menos de 2 centavos de dólar por acre, ou seja, por menos de 2 centavos de dólar por cada 4 metros. Os Estados Unidos adquiriram quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados de terra e garantiram acesso à orla norte do Pacífico. Mas os oponentes da compra do Alasca, nos Estados Unidos, que viam pouco valor na vasta camada de gelo, insistiam em chamá-lo de loucura de Seward, ou caixa de gelo de Seward. Simplesmente obtemos pelo tratado a posse nominal de desertos intransponíveis de neve, vastas extensões de madeira, anã, obtemos Sítica e as ilhas Príncipe de Gales, todo o resto é território baldio, escreveu
estava escrito no New York Daily Tribune em abril de 1867. E veja bem que depois ali da guerra dos Estados Unidos, a guerra civil dos Estados Unidos, uma das coisas que eles vão tentar é justamente entrar mais ao oeste do território, e a compra do Alasca é um símbolo de tudo isso. Mas, em 1896, a greve do ouro de Klondike convenceu até os críticos mais severos de que o Alasca era uma adição valiosa ao território americano. Com o tempo, a importância estratégica do Alasca foi gradualmente reconhecida e em janeiro de 1959, o Alasca finalmente se tornou um estado americano. E eu acredito que aquela região do Alasca vai se tornar mais importante ainda com a questão das novas rotas pelo Ártico. Como é a economia atual no Alasca, só para a gente ver a grandeza do Alasca. No início do século XX, a economia do Alasca começou a se diversificar, deixando de lado o ouro. A pesca comercial, especialmente de salmão e abilute, tornou-se uma indústria importante, enquanto a mineração de cobre prosperou em lugares como Kennecott. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a construção de bases militares trouxe melhorias na infraestrutura e o crescimento populacional. O momento mais transformador, contudo, ocorreu em 1868, com a descoberta de vastas reservas de petróleo na Baía de Prudhoe, na costa do Ártico. E aqui está a grande questão e a grande valiosidade do Alasca na atualidade. Olha o que acontece. O Alasca gera tanto petróleo, tanta riqueza com petróleo, que as receitas desse petróleo tornaram-se a base da economia no Alasca. Ela financia os serviços públicos do Alasca e o Fundo Permanente do Alasca, que é um fundo de investimentos em ações, em títulos e imóveis com o dinheiro do petróleo, no qual ele gera dividendos que são pagos aos moradores. Imagina aí, você mora num estado que te paga por morar lá, devido a tanta riqueza que ele gera. Massa, né? Massa. Gostaria de que tivesse essas políticas aqui no Brasil também. E aí, esses pagamentos, conhecidos como dividendos do Fundo Permanente, eles vão garantir o quê? No momento em que acabar o petróleo do Alasca, eles já terão colocado tanto dinheiro do petróleo nesses fundos que os dividendos serão tão altos que ajudarão a manter os serviços públicos do Alasca. Que massa. E mais alguma coisa, ó. Isso faz com que o Alasca não tenha imposto de renda e nem imposto sobre a venda de qualquer coisa, de imóveis e assim por diante. Algo raro nos Estados Unidos, que tem estados que a imposto de herança é 40%, o imposto sobre a venda de imóveis é super alto e tudo mais. No Alasca, não tem. O imposto de renda que a gente está brigando aqui no Brasil para ver se isenta quem ganha menos de 5%, ganha menos de 5 mil, lá nem tem imposto de renda para ninguém. Mas recentemente o turismo também cresceu exponencialmente no Alasca, atraindo visitantes aos parques nacionais e geleiras do estado. Hoje o Alasca deixou de ser uma compra ridicularizada e se tornou um estado rico em recursos, construído com base em uma combinação de extração de recursos naturais, pesca e turismo. Então isso daqui foi um artigo exatamente aqui da Al Jazeera, que é uma mídia do Catar. Achei bem interessante. Tem quem escreveu aqui, o Alex Kurzring. Vou deixar aqui o link na descrição. Cara, aí está a razão de por que eles se encontraram no Alasca, porque historicamente era um território russo que foi passado para os americanos. E vemos as vantagens dos americanos terem esse território atualmente. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui fazemos uma análise da política nacional e da política internacional, porém sem ideologia e sem políticos de estimação.